Obrigada, Vi. Obrigado, gente. Boa noite, irmão. Você pode sentar? Como é bom quando a gente pode desfrutar dessa conexão do que o Espírito Santo fala com a equipe de louvor e com aquilo que a gente vai ministrar. É bom demais. É perfeito. Amém. Foi bom demais, gente. Foi top. Amém. Eu estava só anotando mais um versículo aqui que chegou, né? O download aí nas últimas horas, nos últimos momentos. Mas amém, muito bom. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Não é um dia comum, Pai. É mais um dia que o Senhor fez para nós. É mais um dia de vida que o Senhor nos concede e a tua presença está sempre conosco. A ajuda do alto, a tua palavra operando na nossa vida para nos sustentar, para nos socorrer, para nos fazer crescer e para nos mostrar o caminho. Muito obrigado, porque entendendo que todos os dias o Senhor está interessado na nossa vida e sempre prepara um novo dia para a gente desfrutar daquilo que está disponível para nós, nós te agradecemos, Pai. Obrigada por esse dia, 30 de julho de 2023, um dia que não vai ter outro igual a esse. É o dia que o Senhor fez para nós, é o dia que ainda nem acabou esse dia, que ainda grandes coisas podem acontecer, até que esse dia acabe e comece o outro dia. E nós somos tão gratos porque temos a oportunidade de estar aqui para te louvar, para te adorar, para congregar, para estar em um lugar bom, onde somos bem alimentados, onde podemos ser fortalecidos, onde podemos ser orientados pelo ensino da Sua palavra, a conduzirmos a nossa vida conforme aquilo que o Senhor quer. Nós sempre vamos ter o poder de escolha. E já que nós viemos hoje, nós escolhemos estar aqui. E nós escolhemos abrir o nosso coração e ouvir e receber tudo que o Senhor tem para nós. Porque entendemos que a Sua palavra é a verdade que nos ajuda, que nos faz avançar, que nos alimenta e nos fortalece como nada mais pode fazer. Muito obrigado, Pai, por cada um dos meus irmãos que estão aqui, pelas famílias representadas. Cada vez que nós nos expomos às verdades da Sua palavra, nós temos a oportunidade não somente de ouvir e aprender, mas de compreender a Sua vontade, de modificar coisas que em nós pode ainda não estar tão alinhados àquilo que o Senhor tem para nós. E nós podemos, à medida que nos expomos a essas verdades, escolher fazer essas mudanças. Nós podemos fazer as escolhas de sempre olhar adiante e seguir o que o Senhor tem proposto para nós. Muito obrigado, Pai, porque é o seu cuidado para com cada um de nós como filhos. No nome de Jesus. Amém. Deixa eu tomar água aqui, que eu já estava precisando. Geralmente eu tomo no começo, só vou lembrar de tomar de novo no final, né? Marcílio estava aqui já fazendo essa divulgação da questão do Dia Verbo da Vida de Missões e ele não comentou uma informação muito top, minha gente. Vou dizer para vocês. Esse ano vai passar aqui pelo Verbo da Vida Santo André, pastor Hernani e o pastor Jefté. Top! Isso é maravilhoso. Eles já fizeram contato com a gente, né? O GFT teve no Brasil, eu acho que, não sei se 2021 ele veio, e ele já até falou conosco quando veio da última vez que, infelizmente, naquela oportunidade ele não conseguia passar pelo Brasil, né? Por São Paulo. Ele não passou pelo estado de São Paulo. Ele, na época dessa outra viagem, ele passou por Brasília, ele é de Brasília, né? Do Verbo da Vida de lá. E ele passou pelas igrejas de lá que apoiam e tem a família dele lá, né? Então, a outra viagem foi muito focada para um tempo em família. Gabi ainda não tinha tido Satsuki, que é o nome da pequena deles, né? Satsuki. Eu só não lembro do significado dela, mas tem um significado bem legal. E depois eu pesquiso e eu te falo. É bem diferente. Os missionários têm umas coisas meio doidas, viu, gente? É que eles se aculturam com aquele país que eles estão, então fica aquela misturada e eles deixam de ser totalmente brasileiros. Então é por isso que tem essas coisas diferentes. Então, quando eles vieram, o Gabi ainda não tinha tido Satsuki e foi uma viagem bem em família. Mas esse ano
Eles estão vindo aí no Brasil de novo. Eu creio que no período de setembro, que é quando tem a conferência de ministros aqui no Sudeste. Então, ele já mandou mensagem, ele disse que vai, é compromisso. Ele disse: eu não posso deixar de passar por Santo André. Porque é uma igreja que está no meu coração, como desejo, como compromisso de passar aí para conhecer o povo, para abençoar o povo. Então, gente, ó, isso é maravilhoso, viu? Porque quando esses missionários vêm pelo Brasil, as igrejas ficam tudo doidas mesmo, querendo que eles passem por lá, porque é uma oportunidade de incendiar o povo com a visão missionária, né? De ser abençoado com aquilo que eles têm. Jefté, olha, ele é bênção demais, sabe? Eu conheci ele quando. Conhecia de ouvir falar, mas pessoalmente quando eu fui lá para dar aula no Rema. E ele é um grande homem mesmo, tá? Eu bato aqui embaixo do sovaco dele. Eu sou pequena, não sou muita referência, mas ele é muito grande. Então, ele é assim. Quando eu conheci ele, eu disse isso para ele quando eu estava saindo de lá, do aeroporto. Eu disse: olha, Jefté, eu vou te falar uma coisa. Eu via isso em você mesmo à distância. Mas quando eu te conheci agora, foi algo que testificou no meu coração. Você é um cara extraordinário. É o tipo do homem, sabe, que tão ousado, tão intrépido, louco o suficiente para ir para um país. Gente, é o extremo, o Japão, em todos os aspectos. Então, Deus sabe quem chama para onde está em determinados lugares. Então, ele é o cara. Então, assim, a gente tem uma conexão muito boa, a gente deseja voltar lá. Eu digo para os meninos lá em casa: vocês precisam ir comigo lá. A gente deseja que vá a família, porque tem lugares que você sabe que seus pés têm que pisar, sabe? Então, é tão importante a gente discernir isso na nossa vida, irmãos, porque senão a gente vai ter vivido a nossa vida inteira em um lugar, fazendo algo bom, proveitoso, que agrada ao Senhor. Mas se você deixar de fazer coisas e passar por lugares que Deus tinha planejado para você fazer e para você ir, irmãos, eu te digo, você não terá cumprido a sua missão como deveria nessa terra. Porque quando Deus prepara coisas específicas para nós vivermos, que muitas vezes não é só para você receber e desfrutar, mas é para você proporcionar algo para alguém. Porque às vezes a gente vai a lugares e realiza coisas que não é você o que vai receber algo. Você está indo levar. Quem vai receber é o povo que está lá naquele lugar. E eu não estou falando só no aspecto missionário, eu estou falando de tudo na nossa vida. Você pode muitas vezes estar em um período da sua vida, em um determinado emprego, que não é somente porque você se enquadra naquilo, é o que eu me identifico, é a minha profissão. Às vezes aquilo nem é tão redondo para você, você nem se sente tão satisfeito, mas de alguma forma você sabe, nesse tempo é o meu lugar. Entenda, não é só por você. Existe algo que Deus está fazendo ali para pessoas naquele lugar, mas através de você. Você está passando por ali para deixar algo, para realizar algo. E isso é muito divino e é muito precioso quando a gente entende isso. Porque nós chegamos aqui nesse mundo, irmão, desde da maneira natural, que foi o nascimento da nossa mãe, né? A gente chegou de forma natural, mas não é só natural. Nós somos um ser espiritual. E desde que nós nascemos, ou mesmo antes de nascer, desde que fomos gerados ali, que o espírito de vida, né, o fôlego de vida foi soprado sobre nós, dentro do útero da nossa mãe, Deus já tinha ali um propósito. Deus já criou você e eu com propósitos. E todo o plano de Deus já estava traçado para o que ele queria realizar através de você. Aí, quando a gente cresce e a gente vai conhecendo a palavra e desenvolvendo isso, é nossa responsabilidade entender qual é o chamado de Deus para nós. É nossa responsabilidade e é algo muito poderoso entender qual é o plano que ele tem para mim nessa terra. Você não é somente alguém que caiu nesse mundo aqui de paraquedas. Eu nasci no Brasil, fulano nasceu nos Estados Unidos, outro nasceu na Ásia, nasceu ali e ali. Não, cada um nasceu onde tinha que nascer, irmãos. Deus sabe o que faz. Mas à medida que você entende onde eu nasci, eu preciso realizar algo onde eu estou. E buscar a Deus. Senhor, mas é só aqui onde eu estou? Porque pode ser que o plano de Deus para você se estenda além das fronteiras de que você está. Amém? Então, o tempo que nós estivermos nessa vida, irmãos, é para realizar coisas, claro, não é somente cumprir o que a ciência diz, né? Nascer, crescer
Desenvolver, eu tô indo na sequência certa, reproduzir, morrer, é mais ou menos isso, Carol, me lembra aí. Não é só isso, não. Isso é um lado natural da vida, que vai acontecer, tem que acontecer. Mas existe um aspecto espiritual e que é o mais importante. E esse nós precisamos buscar conhecer em Deus. Porque se você só nascer, crescer, né, aí nesse processo até desenvolver e antes de morrer, você vai desenvolver uma profissão, você vai conhecer alguém, você vai casar, você vai construir família. Você ainda está no contexto natural das coisas, do processo natural da vida. Mas, em todo esse processo, você precisa descobrir quais são os caminhos de Deus. Quais são os planos e os propósitos dele nesse intervalo de tempo? Quando eu sou jovem, o que Deus quer que eu faça? Quando eu já sou maduro, eu já estou casado, eu já sou avô, mas o que Deus quer que eu faça? Ainda existe algo que Deus quer que você faça. Ainda existe o processo do plano em ativação. Ele não parou, não. Sabe que eu acredito que muitas pessoas elas até param na vida, no sentido até mesmo espiritual, eu quero dizer, né? Porque elas começam a desenvolver algo e elas chegam a um determinado limite e elas se sentem talvez confortáveis ou mesmo já realizadas e elas param, como se aquilo fosse o tudo que elas tinham para viver e realizar. Mas, irmãos, isso são apenas fases da nossa vida. Amém? Quando nós cumprimos uma fase, você precisa entender e perguntar a Deus, qual é a próxima? Porque até que Jesus venha, ou que você cumpra os seus dias de vida nessa terra, tenha certeza que o plano de Deus está ativo, ele só vai se cumprir quando a gente for para o céu. Porque enquanto estivermos aqui, há sempre algo para se viver, para se realizar, para se desfrutar, conforme o plano de Deus. Amém? E é muito importante a gente entender isso. Amém? É mais ou menos um pouco nessa linha do que a gente vai estar falando hoje à noite. Eu gostei aí, eu gosto muito dessa última música que a gente cantou agora, que o refrão dela, basicamente, né, a música, ela diz, faça como queres, tens minha vida em tuas mãos. Sabe, irmãos, essa consciência daquilo que a gente canta, como cantamos agora há pouco, é a consciência que nós precisamos ter todos os dias da nossa vida. Porque quando nós entendemos que quando nascemos de novo, o que a Bíblia fala do que aconteceu nessa questão do novo nascimento, uma das coisas, né, colocando de lado a questão de que você foi feito uma nova criatura, a Bíblia diz que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós somos dele. Nós somos, para você entender, propriedade exclusiva de Deus. Amém? E quando a gente entende isso, a gente precisa entender que a nossa vida está nas mãos dele. Não é no sentido de que Deus é aquele que tem o controle. Quando a gente pensa nessa ideia de controle, eu não sei se para você, mas para mim passa aquela ideia de eu não tenho poder de decisão. Eu não posso opinar, eu não posso pensar, eu não posso fazer, porque não sou eu que decido nada. Não é essa a ideia. Amém? Até porque desde o princípio Deus revelou o seu caráter para a nossa vontade, quando ele deu ao homem o livre-arbítrio. Quando Deus deu ao homem o livre-arbítrio, Deus deu ao homem o poder de decisão. Claro que desde o princípio e ainda até os dias de hoje, Deus continua depositando crédito de que mesmo a gente tendo o poder de decisão, a gente tem a sensatez de considerar os conselhos e instruções dele, o que a palavra nos propõe como o melhor caminho a seguir, e a gente decida certo. Podendo decidir errado, podendo decidir o que a gente queria fazer com a própria vida, mas tenhamos a sensatez e a honra de reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida e deixar a nossa vida nas mãos dele. Isso significa, Senhor, eu queria mesmo era fazer isso, mas é o que o Senhor quer? Isso é reconhecê-lo. Porque, Senhor, se não é o que o Senhor quer, Senhor, eu quero ceder para fazer o que o Senhor quer. Isso é reconhecê-lo. Isso é deixar as nossas vidas nas mãos dele. É ter o poder de escolha, é ter o poder de decisão, é poder querer e fazer com a sua vida o que você quiser. Mesmo se todo mundo disser, meu amigo, não vai por esse caminho, mesmo que todo mundo lhe diga, você pode escolher e ir, a vida é sua.
Mesmo Deus vendo onde esse caminho pode dar, mas desde que Deus nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolha, Deus não vai impedir que você faça. Agora, esse jeito de Deus, a maneira de Deus de tentar nos impedir de dar o passo errado, isso vai acontecer Deus trazendo instrução, Deus falando conosco, sinalizando de 1001 maneiras. E, inclusive, uma das principais é através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Eu não sei se você já agiu assim, mas eu, quando eu não tinha conhecimento da palavra, até mesmo antes de nascer de novo, e ainda depois que eu nasci de novo e eu fui entendendo de fato como era esse mover do Espírito Santo dentro de nós, eu ainda ficava meio confusa. Né? A vida cristã ela é um processo de maturidade. E às vezes, ou quase sempre, todos nós vamos errar no começo, porque a gente não vai entender direito, né? Mas antes de nascer de novo, principalmente, quando eu percebia de alguma forma, e não era dentro, porque quando a gente não é nascido de novo, o Espírito Santo não está dentro, irmãos. Eu sei que você já entende isso. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós quando nascemos de novo. E quando é que nascemos de novo? Quando reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e o confessamos como Senhor. Aí a gente nasce de novo. Aí o milagre acontece dentro do nosso espírito, ele é recriado e essa pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade, vem habitar dentro de nós. É Deus habitando dentro de nós. E aí você pode desfrutar de ter ele com você todos os dias até o fim da sua vida, porque ele está dentro de você. Amém? Mas antes de nascer de novo, ele não habita dentro. Mas ele está interessado na sua vida da mesma forma. Porque Deus, irmão, sempre esteve interessado na vida de cada ser humano, como ainda continua interessado na vida de cada ser humano, mesmo aqueles que ainda não nasceram de novo. É um erro pensar que Deus está se importando somente com a vida dos seus filhos. Não. Quando nós ainda não éramos filhos, Deus se importava conosco. Deus, no seu desejo de nos alcançar, criou meios, movendo o coração de pessoas para orar pela nossa vida, para ministrar a palavra para a nossa vida, para ser um testemunho de vida perto de nós. Era Deus, de alguma forma, se aproximando, querendo nos tocar, nos alcançar, porque estava interessado na nossa vida. E aí a gente chegou a conhecer e tomou a decisão, a sábia decisão, em bom tempo da nossa vida. Amém, irmãos? E quando eu não era nascida de novo, eu percebia de alguma forma, eu acredito que você já tenha vivido a mesma experiência. Aquela impressão, né, de vou fazer algo, mas não sei por quê, aquela impressão, né? E eu dizia assim, né, eu acho que você também, alguma coisa me diz que eu não devo fazer isso. Algum desconforto, né? É muito interessante, irmãos, é divino mesmo. Não se entende com a mente natural e nem se explica, né? Por isso que às vezes faltam palavras para a gente explicar, porque as coisas espirituais elas só se discernem espiritualmente mesmo. Mas de alguma forma a gente percebia isso. Não sei por quê, não estou confortável. Acho que eu não devo ir, não vou sair agora e tal. E tudo acontecia, né? Quando eu fui entendendo, quando eu nasci de novo e eu entendi sobre o cuidado de Deus de nos livrar muitas vezes, e agora tendo a compreensão do Espírito Santo habitando dentro, aí eu já fui compreendendo melhor. E até mesmo comecei a ver muitas coisas de uma maneira diferente. Até mesmo quando alguma coisa se desse errado dentro de casa, ao invés de ficar reclamando ou questionando, eu já me tranquilizava pensando assim, rapaz, quer saber? Se eu não tinha que sair agora, então graças a Deus. Não sei, a gente não precisa pagar para ver o que podia acontecer, né? Eu não estou querendo sofrer o dano para ver o que eu devia ter feito antes para ele não acontecer. Entendeu? Então, a melhor coisa, a coisa mais sábia que a gente pode fazer é o primeiro momento que a gente perceba qualquer impressão, né? É a gente obedecer aquilo, porque é Deus guiando a alma. E, irmãos, eu vou te falar. Muitas vezes nós não colocamos atenção nisso. E é isso que salva a nossa vida. É isso que nos livra de problemas. É isso que nos livra de dívidas, sabe? É isso que nos livra de situações que a gente, depois que entrou no problema, a gente pode até dizer, não tem problema, agora eu vou resolver. Beleza, é isso que a gente tem que dizer mesmo, porque vai ter que resolver. Mas a gente tem que meditar na situação ao ponto de reconhecer que a gente não precisava ter entrado naquilo.
por saber que temos Deus se importando com a nossa vida o tempo todo, nos orientando, nos sinalizando, para que o nosso caminho seja um caminho de paz. Entende, irmãos? Por mais que a gente não vai viver uma vida perfeita, porque esse mundo não é perfeito. Mas eu te digo uma coisa, irmão, se nós temos o Senhor para nos ajudar, o que é mais sábio fazer? É viver a entregue à sorte, por assim dizer, ou considerar as orientações dele e tomar as melhores decisões do nosso dia a dia, e mesmo que se sofrer algum dano, porque tem situações que não dependem somente das nossas decisões, às vezes situações vão acontecer e vão trazer um dano para nós por causa de algo que outro fez. Mas se nós estivermos vivendo uma vida, considerando as direções do Senhor, mesmo em situações que possam vir algum tipo de dano para nós, irmãos, vai ser o mínimo possível. Será que não é mais sábio viver uma vida reconhecendo o Senhor todos os dias, em todos os nossos caminhos, para que a gente não tenha nenhum dano ou o mínimo possível? Esse é o tipo de vida que Ele quer para nós. O tipo de vida que Ele quer para nós. Eu sei que ao longo da nossa vida, irmãos, a gente vai ter situações. E muitas dessas coisas, elas serão mesmo permitidas por Deus, porque senão a gente não passa pelo processo de maturidade e crescimento. Deus não pode criar os seus filhos, como muitos pais fazem, e é errado, dando ao filho tudo que ele quer. Que tipo de valor vai ser desenvolvido no coração e no caráter de uma criança dessa? Principalmente se o pai ou a mãe dá tudo o que ele quer, sem sinalizar que aquilo tem um valor, tem um custo, que ele deve valorizar, que ele deve cuidar, porque um dia ele vai crescer, vai estudar, vai trabalhar, e ele mesmo vai ter que pagar. Entende? Claro que eu não estou dizendo que a gente não vai dar para os nossos filhos o que eles precisam. Mas dentro daquilo que as nossas possibilidades podem fazer, as nossas posses podem fazer, a gente vai fazer porque a gente quer o bem para os nossos filhos. Deus faz assim conosco também. Mas a gente tem que ter a coerência, irmãos, a sensatez de orientar os filhos sobre as oportunidades que ele está tendo. Ó, você está tendo isso aqui, agora eu nunca tive. E para você ter, nos custa. Porque se a gente não sinaliza, ele simplesmente acha que vai lá e diz, eu preciso disso. E tu tem que comprar, que tu é meu pai, é tu que trabalha. Entende? E não é assim que vai ser, né? Ou pelo menos não é o melhor. E Deus, irmãos, em muitas situações, as situações elas vão ser permitidas. Se Deus der tudo nas nossas mãos, vai ser um bando de menino mimado. E vai ficar querendo dar ordem para Deus. Mas o Senhor é meu pai, o Senhor não disse que aquele que pedir vai dar, vai receber? Eu já estou pedindo, então manda logo. Irmãos, porque um menino mal criado, ele desenvolve a arrogância de achar que é ele que manda no pai. E na mãe também. E vai querer mandar em Deus. Porque os valores estão distorcidos. Porque não é feito da maneira orientada corretamente. Então, Deus, ele é muito desenrolado para fazer as coisas tudo do jeitinho que tem que ser. Então, algumas situações na vida, irmãos, a gente não vai pedir a Deus para se livrar daquilo, não. Porque a gente tem que passar por aquilo para crescer e amadurecer. Agora, no meio daquelas situações que virão como adversidades, como dificuldades, aí a gente tem a graça para nos ajudar, temos o Espírito Santo habitando dentro para nos orientar, porque sem a orientação dele, a gente vai estar no meio de problema, feito cego, perdido no meio de tiroteio, não sabe nem para onde ir. Deus, ele pensou em tudo. Então, ele sabe e ele deseja que mesmo vivendo as adversidades, os problemas, as dificuldades, aquela situação que você estuda, vai fazer aquela prova e não passou. Aí Deus está lá para te ajudar. Não desanima, não. Você tem habilidade, você tem capacidade, estuda de novo, tenta de novo, vai lá e vai dar certo. Aí a maturidade está sendo produzida na vida de uma pessoa dessa. Ela tem que saber que a confiança dela está no Senhor, não pode estar na força do próprio braço. Às vezes, uma coisa como essa não dá certa, porque Deus ele pode ver no coração como ninguém mais pode, que a confiança de uma pessoa dessa está na força do próprio braço. Mas eu estudei. Sim, beleza, mas sem Deus para nos ajudar é só estudo, e o estudo não fará aquilo que só Deus pode fazer.
Então, precisamos crescer espiritualmente com o entendimento de que há a nossa parte que precisa ser feita, mas há a parte de Deus também, e a parte de Deus, agregada à nossa parte, tem as direções dele envolvidas, e à medida que eu reconheço e eu obedeço, aí vai dando tudo certo. Mesmo que não seja no meu tempo. Porque tem coisas, irmãos, que não vai acontecer no nosso tempo mesmo, não. Porque Deus é aquele que vê que você e eu ainda não estamos com a maturidade suficiente para passar para o próximo degrau, para o próximo nível. Deus está interessado na nossa prosperidade? Ele está. Igreja Verbo da Vida é uma igreja que prega sobre isso porque é bíblico. Deus está interessado em vivermos uma vida próspera, suprida, bem-sucedida em tudo. Agora, se eu entendo isso de uma forma errada, e Deus está interessado na minha prosperidade, eu vou confessar, eu vou declarar, eu vou elevar o meu nível de fé nessa área lá para cima. Beleza, certo. Mas se o seu coração estiver focado da maneira errada, você vai cansar, você vai se fadigar e nada vai acontecer, porque Deus vê que você não tem maturidade ainda para ter muitos recursos. Existe um processo que precisa ser ainda criado, um caminho que precisa ser trilhado para você desenvolver a maturidade para ter um determinado nível de recursos, para você não perder a essência do principal. Então, muitas vezes as pessoas entendem errado quando elas pedem e não recebem. A Bíblia diz, pedis e não recebereis, porque pedis mal. Mas eu não pedi tudo certinho, alinhado com a palavra. Irmãos, pedir mal é pedir com motivações erradas no seu coração. Eu quero ter muito. Por que eu quero ter muito? Eu quero ir muito longe na minha vida. Por que eu quero ir muito longe na minha vida? Deus é o que conhece o coração. E enquanto o nosso coração não estiver alinhado conforme os planos, os propósitos e as motivações certas, irmãos, a gente vai cansar, vai sair do lugar. Se nós aprendemos a respeitar o tempo dos processos, e enquanto estamos vivendo o tempo de espera e perseverança para cada processo se cumprir, enquanto estivermos vivendo tudo isso, ouvindo os conselhos de Deus e obedecendo os seus comandos de cada passo que devemos dar, irmãos, não tem como, no final dessa história, tudo dar certo. Não tem como. Eu ouvi uma frase na época que eu fazia o rema, eu sei até que eu já falei isso para aqui antes, mas era algo que dizia assim, quando a gente ficava meio tudo agoniado, querendo entender sobre a vontade de Deus para a nossa vida, o plano individual, né? Querendo entender se eu tenho um chamado e tal. E eu lembro, acho que foi até a Alexandra Fleed, uma missionária, ela é americana, morou no Brasil e agora eles estão em Paris, na França, com uma obra lá. E ela disse assim, se você fizer a vontade do Senhor todos os dias da sua vida, ao final dela você terá cumprido a sua vontade. Você terá cumprido todo o plano. Porque o plano de Deus não é algo que Deus vai revelar tudo agora, e olha o que eu vou dizer, ninguém aguenta. Porque se Deus dissesse para você hoje, né? Eu até já dei esse exemplo aqui, olhei para Edu, me lembrei de novo. Foi até numa quinta, eu acho. Edu hoje tem lá em São Bernardo, eles têm a família, tem uma farmácia, né? Uma drogaria e manipulação, não é isso? Tá certa a informação? Mas se Deus dissesse para Eduardo, né? Dissesse, você vai ter uma franquia de farmácia, é farmácia São Bernardo lá, né? Não vai poder mais ser farmácia São Bernardo. Vai ter que ser outro nome, porque vai ser uma franquia que vai se espalhar pelo Brasil e pelo mundo. Se Deus dissesse isso para ele, ele soubesse, poder, meu Deus, eu sei, foi Deus que falou comigo. Rapaz, dá logo um frio na barriga. Porque ele sabe a responsabilidade de cuidar de o trabalho que dá, né? O trabalho não é só chegar lá, abrir a farmácia 7, 8 horas da manhã e ir para o balcão e vender e atender os clientes, não. Tem que fazer faturamento, tem que cuidar de funcionário, tem um monte de detalhes que eu não estou por dentro, mas a gente pelo menos imagina, né, de quem pode ter um negócio. Então, é uma coisa que vai dar trabalho. Aí você acha que Deus faria logo isso, já falou para então, Eduardo, próxima semana se prepara a documentação que vai começar a abrir 10 de uma vez. Cara, Deus não vai fazer isso. Porque é necessário uma estrutura. Tanto na pessoa que Deus está compartilhando o plano, porque Deus ele é inteligente, viu, meu povo? Deus sabe de negócios.
Então, Deus sabe de coisas administrativamente falando, que isso leva tempo, dá trabalho, requer experiência, maturidade, uma equipe de confiança, gente desenrolada que vai fazer o negócio avançar, porque senão o plano não vai se cumprir. Deus falou, está lá a promessa. Mas se a gente não souber administrar o acontecimento da promessa, ela não acontece. Ah, mas parece que o profeta me falou. Era um falso profeta, porque não aconteceu. Quem foi que disse? Será que não foi você que não entendeu, foi nada e fez tudo errado? Entende, irmãos? O ser humano, ele tem a bendita, não vou nem dizer a maldita, tem a bendita mania de responsabilizar Deus e as pessoas por algo que é ele quem devia fazer. É fácil dizer, ah, não deu certo, porque não era de Deus. Tem coisas que não vai dar certo, porque graças a Deus, Deus de alguma forma interviu. Semana passada ou retrasada, eu tive uma notícia que quando a pessoa compartilhou comigo, rapaz, a alegria surgiu de dentro e saiu pela boca. Eu disse, ô glórias! Porque era uma situação que eu era uma das pessoas que estava orando para Deus intervir e mudar o curso da história. Porque a pessoa não estava conseguindo enxergar que não era uma coisa boa para ela no momento. Aí é maravilhoso a gente ver Deus intervindo. Mas, irmãos, tem coisas que somos nós que seremos os fazedores da coisa. E se a gente não fizer? Vai ficar Deus querendo, você querendo, mas por não entender que é querer e fazer que faz a coisa acontecer, aí nada acontece. E a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado, a gente fica culpando Deus e o mundo todo. E nem Deus e nem ninguém tem culpa de nada. Sabe, irmãos, a maioria das coisas que dá errado na nossa vida, a culpa é nossa. É nossa. É totalmente nossa. Eu ouvi algo essa semana, não me lembro onde, acho que foi ontem mesmo no simpósio. Acho que foi Guto ou foi Marisete, não lembro, eu anotei aí. Eu já tinha ouvido essa frase, mas caiu de novo para mim como uma luva e eu disse, opa, Senhor, estou recebendo para mim. Diz que tudo que nós temos hoje, irmãos, é por causa de oração. E o que não temos é pela ausência dela. Foi Marisete, né? Você entendeu aí? Tudo que temos hoje é por causa de oração. É porque um dia oramos, as coisas se moveram no reino espiritual e elas aconteceram. E o que não temos é pela ausência dela, é porque não estamos orando. Isso é forte. Minha amiga, eu levei um soco no fígado. Eu disse, Senhor, é verdade. Porque muitas vezes a gente já tem consciência e conhecimento de verdades que já nos alcançaram há tanto tempo, mas a gente deixou de fazer. A gente está falhando. E é bom quando Deus traz pessoas para nos alertar de novo e dar o soco no fígado, na jugular, seja onde for, mas dá o soco para a gente se lembrar do que a gente tem que fazer para algumas coisas acontecerem. Porque se a gente não fizer nada, qual o resultado? Nada acontece. 0 mais 0 é quanto? É 0. Pergunta a Caio que está aprendendo a tabuada agora de multiplicação. 0 vezes 0, Caio. Entende, irmãos? Então, vamos lá. Deixa eu ler o primeiro versículo aqui com você. Eu estou gostando dessa pregação. Ó, Provérbios 3, 6. Irmãos, eu amo esses assuntos que nos norteiam, sabe? Para que a gente possa perceber que tudo já está pronto em Deus para a gente. Que o caminho de Deus, ele é perfeito. Que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E a gente só tem que perceber onde é que está sendo a falha. Porque se as coisas não estão acontecendo ou fluindo assim, como a gente sabe que deveria, aí a gente tem que rapidamente identificar onde é que está a obstrução nessa encanação. Porque senão a gente vai ficar lá com o cano obstruído e aquela pressão naquele cano, uma hora o negócio vai explodir, mas o estrago vai ser grande. E pode não ser um estrago de bênção, não, viu? É muito importante a gente entender isso. Amém? Provérbios 3, 6. Eu estava com esse versículo há uns 15 dias no meu coração e eu já sabendo, Senhor, é isso que tem que compartilhar com o povo. Provérbios 3, 6 diz assim, reconhece-o. Essa é a minha versão revista e atualizada.
Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aí, em outra versão, que é a versão, nova versão transformadora, ixi, eu achei maravilhosa. Ele diz assim: busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Meu amigo, como Deus não poderia ser tão específico, tão claro, tão direto? Busque a vontade dele, né? Salomão falando aqui em Provérbios, busque a vontade dele em tudo que fizer. Irmãos, não precisa de muita interpretação. Não precisa orar para pedir revelação do que Deus está querendo dizer aqui, não. Não precisa você ir por rema para você entender o que esse versículo está dizendo, não. Busque a vontade dele. Ouça isso como Deus falando individualmente com você. Marcílio, busque a minha vontade em tudo que fizer. E eu lhe mostrarei o caminho que você deve seguir. Quando nós ouvimos isso, como uma voz de Deus para a nossa vida, irmãos, está claro. Deus, ele quer ser reconhecido em tudo que nós fizermos. Ah, mas eu só vou de casa até ali na padaria. Busca o Senhor em tudo o que você fizer. Mas eu só vou ali no centro, eu preciso comprar uma panela nova. Eu quero comprar uma panela elétrica, não sei o que. Vou lá. Busque o Senhor em todos os seus caminhos, em tudo que você fizer. E ele vai mostrar o caminho que você deve seguir. Ele vai mostrar a loja que você deve comprar. Ele vai mostrar alguma coisa no caminho da padaria que ele quer que você faça. Você consegue perceber Deus conectado com a sua vida de uma forma completa, íntima, e que por onde você for e tudo que você fizer, ele quer que você o reconheça. Não é só porque Deus quer a glória, vamos dizer assim. Deixa eu me usar nesse sentido. Ah, é porque Deus quer toda hora que eu fale com ele. Quer. Mas não é para massagear o ego de Deus. Deixa eu falar no linguajar para você entender. É porque ele sabe o que tem naquele caminho. É porque ele conhece o que está adiante melhor do que você. É porque ele sabe cada caminho que foi traçado para você viver nessa vida. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Quem conhece mais você do que ele? Então, por que será que ele quer ser reconhecido em todos os nossos caminhos? É porque ele sabe o que a gente não sabe e ele quer nos guiar para que a gente não tenha dano nem prejuízo. E não somente que não tenhamos dano nem prejuízo, que a gente seja bem sucedido em tudo aquilo que a gente fizer. Irmão, se você sair para a loja para comprar uma panela elétrica, um exemplo, eu nem sei quanto custa uma panela elétrica, um exemplo, você vai com R$ 200, ou R$ 200 é o único dinheiro que você tem, se na conta, se no cartão de crédito, na sua mão, é R$ 200. Aí você não tem ideia de que uma panela elétrica custa no mínimo 250. Você tá lá, indiferente. Não, eu vou sair, vou comprar minha panela elétrica. Hoje eu volto para casa com minha panela elétrica. Certo? Que tal você perguntar ao Senhor, Senhor, eu preciso de um lugar onde eu consiga comprar uma boa panela elétrica com o valor que eu tenho. Ah, mas eu vou pesquisar no Google. Você acha que Google sabe mais do que Deus? Pode ser que o que Deus guie você a fazer seja pesquisar no Google. No Google vai estar os endereços das lojas que vendem panela elétrica. Sim, beleza, tá certo. Informação correta. Mas que seja uma orientação de Deus. Porque pode ser que o Google mostre informações de lojas que estão cadastradas, que só vendem panela elétrica, a partir de R$ 250. Porque são lojas que têm um determinado padrão de coisas e valores. Mas Deus sabe que no caminho da tua ida de casa para o centro tem uma lojinha lá que tu nem sabia que a lojinha existia, muito menos. E aquela lojinha vende panela elétrica, quem é que sabia? Ah, mas na loja do Miss ainda não vende panela elétrica, é só material de construção. Vai chegar. Mas quem é que sabe que tinha aquela lojinha no meio do caminho? E que lá tinha a panela elétrica que vendia na loja por 250 ou 300. Mas lá tinha a última panela elétrica e ainda estava em promoção menos de 200. Sem nenhum defeito. Não era monstruário, era só a última. Quem sabe? Irmão, precisa
muita pesquisa para saber. Deus, ele quer que ser reconhecido em todos os nossos caminhos. Irmãos, quantas vezes eu já tive experiências de coisas tão simples. Tão simples. Eu já fui um dia para comprar algo e aquela impressão por dentro. Hoje não. Hoje não. Teimei e fui. Não deu certo. Tive prejuízo e raiva. Mas já tive a experiência de também perceber. Hoje é hoje. Aí vou, pensando, agora onde eu vou? Aí percebia, tal lugar, vinha aquela lembrança daquele lugar. Porque, irmãos, às vezes a gente fica procurando o extraordinário. Você vai estar andando no meio do caminho esperando, Senhor, você vai me dar resposta através desse cachorro que vai latir para mim, falando, é a Lojas Americanas. Ah, Americanas. Por favor, vamos parar de espiritualizar algumas coisas quando Deus se relaciona conosco na naturalidade das coisas. Vai trazer a lembrança. Lembra aquela loja que eu fui? Eita! Um dia eu passei por lá e vinha aquela nítida lembrança. Quando eu entrei naquela loja, eu passei na prateleira e eu vi. Eita, lá tem. Eu vou lá. Mas é o Senhor trazendo a lembrança. É o Senhor te guiando, te orientando. Aí eu lembro que eu fui num lugar assim. Eu acho que era um cinto, alguma coisa que eu queria comprar. Aí eu vi lá, aquele cinto custava caro antes. Mas eu tinha ido firme, decidido para comprar. Quando eu cheguei lá, olha, tá em promoção. 50% de desconto. Coisa boa. Melhor ainda, Senhor. O Senhor já tinha dado a oportunidade de comprar se fosse o valor real. Agora eu vou comprar o que eu desejava, pagando metade do preço. Tá bom demais, top das galáxias. Deus é bom. Chego no caixa, aí tal, aí a moça, tanto. Aí eu, não, moça, era tanto. Ela estava dizendo um valor menor. Não é tanto. O desconto, esse é um produto de 50% de desconto. Não, moça, acabou de ser remarcado. Aí teve mais uns 20% de desconto em cima, ou seja, 70%. Paguei 30% do valor de um produto caro, bom, era o que eu desejava, mas eu entendi, irmãos, naquele dia, o dia que eu ia, o momento e o lugar. Quem foi que me guiou? Irmão, não foi a força do meu braço, não foi o meu próprio entendimento. Não foi a minha sabedoria, não foi porque. É porque eu sou desenrolada, porque eu sei. Não tem nada a ver com isso. Nós somos o que somos por causa daquele que está em nós. É isso. É tudo sobre ele, irmãos. Amém, irmãos? Então, buscar a ele. Busque a vontade dele em tudo que você fizer. E ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Ele quer ser reconhecido. Não é porque ele quer mostrar e provar que ele tem controle e domínio sobre você, que você não faz nada por vontade própria. Não. Deus, ele não se contradiz naquilo que ele diz, irmãos. E nem no que ele já determinou de como seriam as coisas. Deus, ele não fica brincando com o ser humano. Não, eu dei, você escolhe, mas na hora que você for escolher o que você quer, eu não deixo. Não. Tem situações, a gente vai saber isso, a gente vai reconhecer isso, que a gente entrou pelo cano, aí a gente ainda para e diz, mas se bem que eu percebia de alguma forma que eu não devia fazer. Então tenhamos pelo menos a dignidade de pedir perdão àquele que estava nos orientando e a gente ignorou, entrou pelo cano. Pior ainda que ainda entra pelo cano, sabe que o Espírito Santo estava avisando, desobedeceu. Mas, Senhor, por que tu não me disse? Homem, tem vergonha na cara, pelo amor de Deus. Deus não tem nada a ver com os erros que a gente comete. Agora ele vai ajudar a gente a resolver a bronca. E graças a Deus, porque ele não está com raiva para dizer que agora você se vire, não. Ele é cheio de graça, de misericórdia, de longanimidade, de benignidade, cheio de amor. Graças a Deus por isso, senão a gente estava perdido. Amém, irmãos? Mas ele está interessado em que sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que a gente fizer, desde as mínimas coisas. Vou sair de manhã. Vou estacionar ali, porque eu sempre estaciono ali. Já é rotina da minha vida. Que tal ouvir Deus e sair da sua rotina, se assim for necessário, naquele dia? Querer estacionar no mesmo lugar, porque faz parte da sua rotina, ou daquilo que você quer fazer como padrão, pode custar a sua vida se Deus está dizendo para não fazer. Entende, irmãos? Outro dia eu ouvi alguém, a gente estava, acho que no carro, indo para algum lugar.
Já tem um tempo isso aí. Aí alguém disse assim, por que você não vai por esse caminho? É melhor, é mais perto. Não, eu gosto de ir por aqui. Eu gosto de ir por um lugar que é um ambiente assim, assim que eu gosto, que me agrada. Eu acho que a paisagem, eu não sei, eu não entendi o que era, não. Aí a interação da conversa, né? Aí, não, mas aqui já é o percurso. Aí, assim, pelo menos, eu fiquei pensando naquela situação. Eu digo, cara, às vezes você faz uma programação na sua mente conforme o que agrada a você mesmo, que traz uma satisfação humana e natural, e você insiste em fazer daquele jeito, contrariando, às vezes, até uma coisa mais lógica. Tem os dois lados isso, né? Porque Deus, muitas vezes, pode nos guiar para algo que foge totalmente da lógica do que a gente deveria fazer. Mas também ficar tão firme, tão determinado sobre uma coisa porque eu gosto, porque é assim que me faz bem, também vai criar dificuldades para a gente perceber algo diferente que Deus quer que seja feito. Ou muitas vezes ouvir conselhos de pessoas que naquele momento, graças a Deus, está perto de você para te iluminar. Nós precisamos ter um coração maleável, irmãos, para ouvir Deus e ceder quando Deus fala algo. Porque senão muitas vezes a gente vai continuar tendo prejuízos na nossa vida, porque a gente acha que já chegou num patamar de inteligência ou até de conhecimento espiritual e de maturidade, seja na vida ou maturidade cristã, para achar que a gente já sabe como fazer. É tão perigoso a gente entrar nesse nível, chegar nisso, bater o martelo e dizer, não, agora eu já sei como fazer. Que tal perguntar a Deus? Deus sabe, irmãos, que você já aprendeu a fazer certas coisas. Mas Ele quer ser reconhecido. Ele quer que a gente tenha a dignidade e a honra de colocar a nossa vida nas mãos dele e dizer, Senhor, eu quero fazer isso todos os dias. Senhor, hoje eu vou fazer assim. Senhor, o Senhor tem alguma instrução diferente? Eu vou pegar aquele mesmo caminho. Um exemplo, né? Júnior vai sair da casa dele, tem um percurso já que ele faça, vai lá para Pinheiros, por exemplo, né? Lá para a Zona Sul, para qualquer lado lá, longe daqui. Aí ele talvez já tenha um percurso que ele segue, para aquele lugar que ele vai. Mas, irmãos, a maior segurança para a nossa vida, porque Deus conhece aquele caminho, mesmo nos dias que você não vai. E que tal perguntar a ele, Senhor, eu vou por aqui, pelo mesmo lugar. É por lá que eu vou? Pode ter um acidente lá. Aí Deus quer privar você de você perder tempo para você não chegar atrasado no seu trabalho. Ou mesmo de você ter desagrados. Porque, irmão, se eu fosse por um caminho, por mais que eu tivesse tempo para chegar onde eu quero chegar, mas ficar 2 horas num trânsito parado por causa de um acidente lá, eu não queria, não. Isso é o mínimo que a gente pode pensar, né? Mas é como eu falei aqui no início, a gente não tem que viver a coisa para ter ideia do que Deus estava querendo avisar. É melhor obedecer o Senhor e a gente se livrar de alguma situação que ia, muitas vezes, até trazer dano para a nossa própria vida. Amém, irmãos? E eu quero ler outro versículo, muito conectado com isso também. A gente leu Provérbios 3:6, mas deixa eu ler o 5 também. Confia no Senhor de todo o teu coração, olha só, e não te estribes no teu próprio entendimento. Antes dele dizer que nós devemos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, e ele vai nos guiar por cada um dos caminhos que a gente deve seguir, ele está dizendo, confie nele. Não se apoie no seu próprio entendimento. Por que será que isso veio antes? Porque Deus sabe a possibilidade ou a certeza, na maioria das vezes, disso acontecer. Então ele traz um alerta. Olhe, não se apoie no seu próprio entendimento, não. Não cometa o erro de ser um cabeça dura, de ser tão focado numa coisa de uma forma que nem Deus possa intervir, que nem Deus possa opinar. E Deus quer aconselhar, irmãos. Deus quer literalmente fazer conosco como foi no início. Quando no Velho Testamento, ele falando sobre as bênçãos e maldições,
E ele traz aquela orientação, olha, aqui tem bênção e aqui tem maldição. Aí a hashtag fica a dica, né? Deus, dá o spoilerzinho lá do filme. Eu vou dar uma dica. Escolhe, pois, a bênção. Deus precisava dizer? Vamos dizer que não. Tá aqui. Você é inteligente o suficiente. Tá aqui o bom, tá aqui o mal. Tá aqui o certo, tá aqui o errado. Tá aqui a fruta boa, tá aqui a fruta podre. Precisaria Deus ainda dizer, escolha a boa, a podre não, porque tem inteligência suficiente. Se você quer comer uma fruta boa, você não vai comer a podre. Não é a podre que você vai escolher. Mas Deus, cheio de graça, misericórdia, benevolência, revelando o caráter desejoso de querer o nosso bem em tudo, ele diz, agora escolha a bênção. Ficou a dica. É a mesma dica que continua valendo hoje, irmãos. A dica do escolhe, pois, a bênção, vem na instrução dele através daquelas inspirações do Espírito. Eu sei que essa questão de ouvir o Espírito Santo é até meio que como um treinamento. Quem já fez o rema e aprendeu a matéria como ser guiado pelo Espírito, vai lembrar aí algumas verdades, ou já aprendeu mesmo direitinho. A gente aprende sobre como identificar a voz do Espírito Santo. Como perceber quando ele está falando conosco. Mas, irmãos, entenda uma coisa. Deus não está limitado a que você tenha um amplo conhecimento, sabendo ele que você está num determinado nível hoje, ele não vai deixar de te alcançar. Então, ele vai falar com você no nível que ele sabe que você vai entender. Porque nenhum de nós podemos dizer que, mas o Senhor não falou comigo. De alguma maneira, ele falou. Se não poderíamos ainda identificar a voz do Espírito Santo dentro de nós, porque ainda não desenvolvemos o conhecimento e a maturidade suficiente para discernir isso, mas de alguma forma, um sonho, Vivi estava comentando aqui, Deus encontra uma maneira, irmãos, porque Ele é o mais interessado na nossa vida. Na verdade, deveríamos ser nós mesmos o mais interessado na nossa vida, né? Porque você não quer dar passos na vida, é errado. Creio eu que não. Você não quer se dar mal, né? Você não quer sair, hoje eu vou sair e eu quero ser assaltado. Por favor, não existe isso. Você quer o bem para si mesmo. Você quer sair e as coisas dão certo. Para você e para os seus. Pois Deus está muito mais interessado que a sua vida vá bem, muito mais do que você e eu queremos que ela vá bem. Deus está mais interessado que tudo dê certo do que você quer que dê certo. Mas nós precisamos entender isso, reconhecer esse desejo de Deus, esse interesse de Deus e honrar isso obedecendo. Ao contrário, irmãos, a gente vai continuar ainda, e eu sei que a gente ainda vai errar nisso. Ninguém está perfeito, irmãos. E a gente, quando prega a palavra, trazendo o que a verdade dela nos ensina, não é cobrando ou impondo que a gente ande 100% naquilo, não. Mas é para trazer para nós uma lembrança ou uma orientação, ou realmente para fortalecer verdades que já foram depositadas dentro de nós e a gente fique mais forte naquilo. Que quando for na próxima situação, a gente diz, não, eu não vou cometer mais o mesmo erro de antes. Dessa vez, eu estou percebendo a mesma impressão. Eu creio que é o Senhor. Agora eu vou obedecer. Aí a gente vai crescendo. Aí isso é a maturidade acontecendo. E são menos danos e menos prejuízo e mais coisas dando certo. Porque à medida que a gente vai reconhecendo ele, honrando isso, obedecendo isso, irmãos, vai dando tudo certo. E dá tudo certo, entenda que dá tudo certo não é que vai dar tudo do jeito que a gente quer, não. Porque tem coisas que se a gente for, cada um de nós, né? Como ser humano, se a gente for formar o nosso padrão do que a gente quer que aconteça na nossa vida, a gente quer que tudo dê certo, né? A gente não quer ter raiva com nada, a gente não quer perdas em nada, a gente não quer sofrer nenhum dano, nenhum prejuízo, a gente não quer. Mas não tem como, né? A gente está nesse mundo, a Bíblia nos ensina que o diabo, o mundo jaz no maligno, o diabo é o Deus desse século, então existe uma força e uma influência, um ser espiritual trabalhando contra. Então, por mais que o caminho de Deus seja perfeito, ele é perfeito na obediência.
Enquanto a gente está nessa vida, a gente vai ter que enfrentar e lidar com adversidades, com dificuldades, com o inimigo se opondo para trazer desânimo, para trazer todo tipo de coisa, meu amigo. É cada problema que você diz, essa bomba agora veio de onde, hein? Caiu do nada assim, que você diz, tá aí, tudo que eu não queria passar era isso. Mas não tem como. Tem coisas que você já parou para pensar que tem pessoas, até a gente olha assim e diz, meu Deus, uma pessoa dessa na vida passa de. Como é que uma pessoa dessa sofre tanto na vida? Irmão, não é culpa de Deus. Não dá nem para dizer que é culpa da pessoa, porque você não conhece a vida, você não tem como e nem deve julgar. Mas muitas vezes a falta do conhecimento ou do entendimento de verdades como essa que estamos ensinando hoje aqui, não estão operando na vida dela, aí ela não coloca em prática, aí ela fica à mercê do que a circunstância possa fazer. Aí é um tombo atrás do outro. Entende? Aí, Salmos 37, no versículo 3 e versículo 5, é outro texto tão conhecido. Ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Rapaz, que coisa maravilhosa. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meu Deus, são passagens, irmão, tão conhecidas, mas tão carregadas de poder, de instruções de Deus para a nossa vida, no mais alto nível. Se nós andarmos nisso, irmãos, eu não vou dizer para você, porque eu não posso prometer o que não vai acontecer, eu não vou dizer que você não vai ter mais problema na vida, mas eu vou dizer as coisas vão ser diferentes. As coisas serão mais leves, será mais suave, acontecerá mais rápido, porque à medida que você aprender a reconhecer o Senhor e deixar Ele endireitar as tuas veredas, irmãos, confiar nele, as coisas vão fluir melhor. E até nos momentos que as coisas não estiverem tão bem ou não estiverem ainda melhor, como o melhor que estamos esperando em Deus, a graça vai te sustentar de uma forma como se você nem estivesse pisando no chão. É Deus te carregando. Você já teve em situações de pressão tão grande, irmãos, em que todo mundo à sua volta poderia cobrar de você. Ei, meu amigo, tu não está percebendo o que está acontecendo aqui, não? Ei, como é que tu não tem R$ 1 no bolso e tu está dizendo que vai dar tudo certo? E você não está fazendo aquilo da boca para fora. Você está realmente num estado de paz plena, porque está em plena confiança em Deus. Quantos de nós já vivemos isso, irmãos? E as pessoas ficam tudo pipira, né? Olha assim e diz, meu amigo tá doido. Endoidou de vez. Não tem um pau para dar no gato, não tem nada. E tá aí, feliz da vida, alegre, contente, numa tranquilidade. Irmãos, esse é o nosso lugar. É um lugar de paz, é um lugar de confiança. É depositando a nossa vida nas mãos daquele que não mente, que não falha e que está com seus olhos sobre nós, nos guiando em todo o caminho. Eu vou viver, eu vou desfrutar. Eu vou pegar o embalo nessa paz e nessa alegria, porque eu decido ficar em confiança nele. Porque, irmãos, se nós depositamos a nossa vida nas mãos dele, nós confiamos de fato. Porque existe uma diferença muito grande. É a gente dizer, não, a minha vida está nas mãos dele. Mas de manhã, tarde e noite é preocupado e ansioso, só não desespera porque não tem mais horas do dia para se desesperar. Aí o dia tinha que ter 50 horas do dia. Para ficar ansioso e preocupado 50 horas do dia, vai morrer com 25 anos. Se já passou dos 25, vai viver só mais 5 na frente. Isso é uma vida miserável, irmãos. Não é o tipo de vida que Deus tem para nós. Nós somos filhos de Deus, Ele habita dentro de nós. A palavra é a verdade que guia a nossa vida. E há uma possibilidade de que a gente viva dias de céus aqui na terra, mesmo o mundo pegando fogo. Porque Ele é a nossa força, e nele está a nossa confiança, nas mãos dele está depositada a nossa vida, porque nós escolhemos fazer isso, porque nós optamos por isso.
Porque no nosso livre-arbítrio, nós decidimos todos os dias da nossa vida, em cada coisa que a gente vai fazer, se é todo dia a mesma coisa ou se é cada dia algo diferente, mas nós escolhemos a cada dia confiar nele, perguntar a ele, Senhor, o que o Senhor acha sobre isso? É no mínimo, irmãos, uma questão de respeito por aquele que fez tudo por você. Como vamos ignorar aquele que está mais interessado na nossa vida? E a gente quer que tudo dê certo? Irmão, não funciona. Nós temos duas escolhas na vida, irmãos. Escolher viver a sua própria vida ou escolher viver uma vida segundo a inspiração de Deus. E viver uma vida segundo a inspiração de Deus não é que Deus está cobrando que você abandone seus planos, seus projetos, seus sonhos, até sua família. Não tem nada disso, não. Olha o equilíbrio aqui. Mas tem a dignidade, a coragem, a ousadia de colocar tudo assim como que coloca em cima da mesa e dizer, Senhor, dá uma olhada aí. O que é que está fora da tua vontade? Pode tirar. Com ousadia. Porque às vezes a gente fica guardando aquilo. Senhor, eu dou tudo que o Senhor mandar. Mas isso daqui, de jeito nenhum. Vou até guardar. Parece que Deus não está vendo, né? Deus está vendo onde você guardou e Deus está vendo o coração. Por que é que fez isso? É uma miserabilidade muito grande viver assim. Por acaso não foi ele que deu vida, força para trabalhar, para você ter o dinheiro e comprar o bendito objeto? Então por que que Deus não pode mandar você dar se Deus mandar você dar? É porque a gente se dá a Deus por metade, não é por completo, não. Senhor, minha vida é tua. Essa área aqui, não. Tá bom, aquilo que você mais teme é o que mais lhe sobrevém. O que você mais quer guardar para si é o primeiro que você perde. Entende, irmãos? Deus está interessado na nossa vida por completo. Porque Ele quer que você dê certo em tudo que você fizer. Ele sabe que você não pode ver o que está amanhã para acontecer. Mas Ele sabe. Ele sabe que você sabe. O que ainda vai acontecer daqui uma semana, no próximo mês, ou no próximo ano, a gente tem uma projeção, irmãos. Não, eu vou continuar no meu trabalho. Eu vou fazer isso, eu vou aquilo. Segunda-feira eu vou para a academia, eu vou fazer meu trabalho, depois eu vou pegar a estezinha, eu vou fazer. Certo, isso é uma rotina natural, tudo bem, a gente não fica alheio a nada disso, não. A vida, ela tem uma organização. Não é isso que eu estou falando. Mas na prática a gente não sabe. Se não, na semana seguinte, ao invés de Ney e Glácia ir para a academia, fazer o trabalho deles, depois voltar para a casa deles, surgiu uma proposta de Deus. Cara, tô montando uma academia aqui no ABC e eu preciso de um casal experiente, desenrolado, de confiança. Vocês aceitam? E sabia que isso poderia acontecer. Então, irmãos, se apoiar no próprio entendimento é achar que a gente já sabe de tudo, porque a gente viveu o quê? Alguns anos de vida? Já tive algumas experiências? Claro que as experiências que a gente viveu na vida, elas trazem uma bagagem e pelo menos um certo fundamento. Um certo, não é tudo não. Porque se a gente fosse basear nas experiências da nossa vida, metade delas não presta para nada. Eram coisas que a gente nem precisava ter vivido, porque não estava nem nos planos de Deus. A gente viveu porque a gente se atrapalhou, se embaçou no meio do negócio. Já que foi, foi. Aí Deus ajudou a ajeitar. Né? Graças a Deus. Eu me lembro quando eu fiquei viúva, o diabo dizia quase todo dia: tu nunca mais vai casar. No dia que tu casar de novo, tu vai ficar viúva rapidinho de novo. Pois é. E nem com nenhum outro mais, porque não vai ter outro na história. Mas, irmãos, o diabo é sujo demais. Ele quer de todo jeito jogar a ideia dele e ele quer te pegar no momento de fragilidade e você pegar aquilo como uma verdade. E quando você pega a mentira dele como uma verdade, ela se torna verdade.
Eu via pessoas, minhas amigas já que tinham casado com seus filhos. Era um momento que eu já queria estar com os meus. E o diabo dizia logo: tu nunca vai viver isso. Mas é tão bom quando o conhecimento da palavra chega para a gente, né? Eu já estava vivendo aquela fase de conhecimento. E você sabe como se defender, né? Opa, que mentira, Satanás. Mentira, Satanás. Mentira, Satanás. Mentira, Satanás. Porque a gente tem que calar a voz do diabo com a nossa voz. Às vezes, irmãos, o diabo ele oprime pessoas porque ele fica sempre lançando aqui, lançando aqui. E às vezes a gente só quer aqui mesmo também combater o que ele está fazendo. Combater na mente, trocando o pensamento errado pelo pensamento certo, é uma parte. Mas quando a gente renova a nossa mente, a nossa boca tem que falar alinhado aquilo que a gente crê e o que a palavra de Deus diz. E porque muitas vezes mesmo as circunstâncias e Satanás tem que ouvir a sua voz para ele dizer: opa, agora parou a minha obra aqui, tenho que sair. O diabo não é como Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, que sabe todas as coisas, está em todos os lugares, conhece todas as coisas. Não. Então, aquilo que ele precisa saber, fale para ele. Amém, irmãos? E porque posicionamento de fé, irmãos, requer ações correspondentes com aquilo que cremos. Amém? Então, falar é muito importante. Pensar, irmão, ó, tem que seguir isso. Crer certo, pensar certo e falar certo. Quando nós cremos certo, pensamos certo e falamos certo, nós agiremos certo. E aí tudo vai dar certo. Amém? Deus é bom. Eu quero só ler aqui uma coisa. Eu lembro de uma música que Nívia Soares canta e ela diz: confiando em nosso Deus, não seremos abalados. É maravilhosa aquela música, é a música preferida do Caio. E é maravilhoso mesmo quando a gente pode ouvir, né? Não só ministração, mas músicas que cantam verdades, que são as verdades que realmente criam os fundamentos certos na nossa vida. E eu peguei uma coisa aqui que eu queria ler, a gente já está encerrando. Nesse versículo primeiro que eu li, de reconheça o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas. O que Salomão estava querendo dizer aqui é que nós devemos conhecer e aceitar o direcionamento de Deus específico em todas as áreas da nossa vida. É específico, irmãos. Deus, ele não quer somente nos revelar informações numa visão geral. Deus é específico. Você pode já ter uma certa noção do plano de Deus para você, mas você precisa buscar a Deus para você perceber ou conhecer os detalhes. Se eu disser para você, próximo domingo vai todo mundo para a Igreja Verbo da Vida lá da Praia Grande. Você sabe que Praia Grande fica no estado de São Paulo. Você vai saber algumas informações de pronto. Você vai saber que Praia Grande fica na Baixada. É mais ou menos tanto tempo daqui para lá, é o quê? 50 minutos? Ou menos? Basicamente, né? Você vai lembrar, é mais ou menos 50 minutos daqui para lá. Então aí a gente começa a pensar, né? Começa a fazer alguns planos. Que hora é o culto lá? Ah, o culto é 18. Então a gente vai sair daqui tal hora, tal, a gente chega lá sim, tal, tal. Começa a fazer os planos. Mas se eu não disser para você o que vai acontecer lá, você vai ficar sem saber, você só vai ficar com aquela primeira informação. A gente vai todo mundo lá pro Verbo da Vida da Praia Grande, eu já sei onde é, quanto tempo vai levar. O que é que vai fazer lá? O que é que vai acontecer lá? E qual o endereço? Não sei, a gente vai como? Esses detalhes precisam ser buscados, perguntados. Se a gente não busca em Deus os detalhes do plano que ele já vem nos mostrando para fazer, a gente pode cometer o erro de simplesmente dar um passo numa direção errada porque a gente achava que era por ali e era daquela forma que devia ser feito. E também a gente, por não perguntar, a gente também não sabe o que fazer, aí não faz nada. Deus queria que acontecesse, mas nada acontece porque eu nada fiz. Falei rápido, mas entendeu? Você consegue entender, irmãos, a importância, a necessidade?
Se reconhecemos que somos falhos e provavelmente nós vamos errar se fizermos do nosso próprio jeito, a melhor coisa que a gente pode fazer, a melhor decisão é consultá-lo. Sabe, irmãos, já tem um tempo na minha vida e eu só quero que isso cresça. Eu não quero fazer nada, nada, sem orar antes. A gente vai, vamos daqui para o simpósio. Entrou no carro, pessoal, vou orar. Pai, obrigado, em nome de Jesus, vamos passar daqui para lá em paz e segurança, vai dar tudo certo, o trânsito vai fluir e ninguém perto de nós vai ter nenhum dano por causa da nossa vida, que estamos passando por ali. Irmãos, o que custa? Porque somos tão automáticos, tão imediatistas, tão agoniados, apressados ou tão esquecidos, deixamos tão de lado algumas coisas que têm tanto poder, por tão simples que elas possam parecer ser. Quando a gente vai toda sexta-feira lá para a fisioterapia com o Nicolas em São Paulo, todos os dias que a gente vai, a gente ora. Pai, obrigado. Favor do Senhor nesse trânsito. Senhor, não vai acontecer nenhum problema, nenhum dano, nenhum prejuízo. Satanás, nenhuma ideia sua que esteja aí em curso vai ter sucesso. Isso muda, irmãos, as coisas. Não muda somente o acontecimento de coisas que talvez o diabo pudesse estar planejando. Mas, irmãos, muda o nosso dia. Deus, ele encontra a liberdade, o acesso para falar o que ele queria falar. Mas se eu não desse a liberdade para Deus falar, porque eu não queria ouvir, eu já estava tão envolvida no que eu tinha que fazer, ia passar batido. Eu poderia deixar de desfrutar algo, deixar de realizar algo. Porque a nossa vida, o interesse de Deus de que a gente vá bem em tudo que a gente fizer, não é só pelo bem da nossa própria vida. Entenda, irmãos, que Deus sempre nos conecta a coisas e pessoas. Naquele caminho que você vai fazer, naquele percurso até você chegar no seu destino final, e se tem alguém que Deus está interessado em alcançar, mas é através de você que vai passar por ali? E o seu dia vai ser uma bênção, porque você foi uma bênção para alguém. Amém. Deleitar-se significa ter prazer, satisfação e contentamento. Quando o salmista diz, deleita-te no Senhor, isso implica, em primeiro lugar, reconhecê-lo como o único e verdadeiro Deus. Opa. Somente pode se deleitar no Senhor aquele que realmente compreende seu senhorio. E uma última coisa, deleitar-se no Senhor inclui também crer nele, meditar nele, lembrar-se dele, honrá-lo, amá-lo, desejá-lo e apreciá-lo sobre todas as coisas. Aquele que se deleita no Senhor tem zelo por ele. Essa pessoa se entrega em total obediência e submissão à vontade do Senhor. Quem se deleita no Senhor, confia e espera nele em tudo. E jamais sente prazer naquilo que ofende e transgride a sua palavra. Irmãos, eu não quero viver uma vida longe do que Deus tem para mim. Porque eu não quero chegar frustrada no final da minha vida. Eu quero ter ousadia cada vez maior para fazer o que Ele quer que eu faça, mesmo que isso me custe tudo. A vida nunca será sobre coisas que a gente possa ter, adquirir, usufruir. Irmãos, isso é uma parte tão pequena da vida, nem é o principal. A vida é sobre obedecer a Deus e cumprir o seu plano. Amém. É isso.